mais um dia importante para o cinema nacional. Hoje o Brasil conquistou um recorde de indicações ao Oscar. O filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi incluído em 4 categorias: melhor filme internacional, melhor elenco e melhor ator para o Wagner Moura. E o país ainda tem uma 5ª indicação, que é para o diretor de fotografia Adolfo Veloso, na produção Sonhos de Trem. Para analisar como os prêmios recentes podem impactar de forma positiva a indústria cinematográfica brasileira, eu converso com Felipe Haudelhuck, cineasta e crítico de cinema. Muito boa tarde, Felipe. Espero ter pronunciado corretamente o seu sobrenome, detalhe importante. Mas vamos falar aqui do que interessa, né? Essa conexão entre o mundo das artes, o entretenimento e o mundo dos negócios. É um fator que gira muito a economia de vários países e cada vez mais aqui no Brasil. A gente tem saltos, né? O redescobrimento, o renascimento do cinema brasileiro, depois premiações internacionais e agora talvez uma nova coroa com 4 indicações ao Oscar. Se a gente for ali olhar a indicação de fotografia para um outro filme, temos 5 brasileiros, de alguma maneira, indicados nessa que é a maior premiação do cinema. Isso vai impactar em bilheteria. Vamos começar por aí, Felipe. O quanto este selo de premiação, de indicação, de burburinho, zum, zum, zum internacional, leva mais pessoas ao cinema aqui no Brasil? Bom, primeiro, boa tarde, Marcelo. Obrigado aí pelo convite aí para comentar um dia tão especial aí para o cinema brasileiro. Você falou bem aí, são 5 indicações, isso é inédito. Nunca o cinema brasileiro teve 5 indicações no mesmo ano no Oscar. O máximo que a gente já tinha conseguido eram 4 indicações lá no início do século com Cidade de Deus, mas num contexto bem diferente. E respondendo à sua pergunta, é até um pouco simples de entender que a partir do momento que a gente tem uma validação internacional, onde o corpo de votantes é de diversas origens e de diversas cinematografias diferentes, automaticamente esses profissionais começam a ser cobiçados para produções maiores, produções mais importantes do mundo do entretenimento. Além dessas indicações que a gente teve, inclusive, Marcelo, ficaram de fora alguns profissionais que poderiam ter sido indicados e que construíram as suas carreiras no âmbito internacional. Vou dar exemplo aqui do Afonso Gonçalves, por exemplo, que é um montador e que poderia ter sido indicado nessa manhã junto com a Chloe Zhao no filme Hamnet, que teve 8 indicações, inclusive melhor filme, ou seja, um dos filmes mais fortes também da temporada. Além disso, a gente tinha, por exemplo, o documentário Apocalipse nos Trópicos, da Petra Costa, que já tinha sido indicada anteriormente, que conseguiu financiamento internacional para fazer um novo documentário. Então, quanto mais o Brasil e os artistas brasileiros e os técnicos também brasileiros estiverem circulando nesses grandes eventos internacionais, que, claro, a gente fala muito do Oscar porque é o maior deles, o mais importante, mas que não se resume a ele, melhor. Basta só para lembrar, o Agente Secreto ele começou essa caminhada ainda em maio do ano passado, vencendo 2 prêmios no Festival de Cannes, que é um dos festivais mais importantes do planeta. Felipe, sobre, claro, né, bilheteria, a tendência, óbvio, que o filme volte mais massivamente para o circuito nacional, e faço uma ideia de quantas vezes o nome, né, O Agente Secreto, mais onde está passando, deve ter sido pesquisado aí nos sistemas de busca da internet. Isso deve fazer, obviamente, né, quase com uma pergunta retórica, as distribuidoras, os cinemas recolocarem em cartaz. A gente tem uma bilheteria que ainda não chega a ultrapassar o investimento. Mas sobre investimento eu quero falar daqui a pouco. Falando de bilheteria, né, ainda é um dado importante ou hoje, com as novas tecnologias, já se fica ali sinalizando para qual streaming vai, para quanto isso paralelamente nas TVs e tal, esse mercado paralelo do home video, ou ainda, nesse primeiro momento, a bilheteria é importante? Então, Marcelo, a gente está num momento de transição, né? O modelo cinematográfico ele não depende apenas da arrecadação da bilheteria, como era até mais ou menos ali os anos 2000. Né? No caso, as empresas, né, de entretenimento dependiam muito dessa receita para fazer com que o cinema fosse sustentável mesmo.
Acontece que ali, a partir dos anos 2000, a gente teve o boom da mídia física digital, os DVDs, depois os discos de Blu-ray, que rechearam um pouco esse cofre aí dos grandes estúdios e das produtoras. E hoje a gente tem o advento do streaming, que é uma receita recorrente, então mudou até um pouco o modelo, porque o DVD você comprava os que você gostava, né, os filmes que você mais queria ter na sua coleção, e não necessariamente comprava todos os meses. O streaming é uma receita recorrente. Agora, as bilheterias continuam sendo fundamentais para conseguir justificar, pelo menos, filmes que têm um alto custo de produção. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de Avatar, né, que é um filme que já ultrapassou 1,3 bilhão em bilheteria de dólares, em bilheteria internacional. Ele vai conseguir ter uma receita no streaming? Vai, mas essa primeira arrecadação é sim muito importante. Por isso que o Agente Secreto ser indicado, ter esses reconhecimentos e ter muito público indo para as salas de cinema, seja no Brasil, seja no exterior, porque com as indicações o interesse aumenta também fora do Brasil, é sim muito importante. Pelo menos metade, se não um pouco mais aí da receita, tem que vir das bilheterias para garantir um sucesso econômico de fato em qualquer produção que seja. Felipe, eu deixei a pergunta mais importante agora para o final, que é a seguinte, né? Como você falou, nós já exportamos produtos nacionais. O Agente Secreto, escrito, produzido, filmado aqui, pelo menos majoritariamente dele no Brasil, sendo exibido lá, como foi Central do Brasil, como foi Cidade de Deus, como foi o Tropa de Elite, citando só alguns que me vieram na cabeça. Também já exportamos profissionais, né? Montador, diretor, atores brasileiros que estão indo para produções internacionais. Ok. Isso cria um elo de investimento internacional aqui, e aí o Agente Secreto pode servir como um ótimo exemplo, porque tem financiamento de países estrangeiros, da Europa, da América do Norte. Isso pode ser uma virada de página para nós conseguirmos mais investimentos estrangeiros e, consequentemente, né, todo mundo fala aí do sucesso do filme e tal, mas existe uma enorme cadeia por trás, né? Geração de empregos, pagamentos de impostos, isso gera receitas aqui no Brasil. O quanto, então, a gente consegue fazer um cálculo de maturidade, de reconhecimento para que investimentos estrangeiros venham aqui no Brasil no audiovisual? Marcelo, você foi muito feliz aí em pontuar o que um filme traz, né? E eu sempre brinco, a parte onde as pessoas são reconhecidas do ponto de vista da assinatura do trabalho delas, ninguém assiste, que são os créditos, mas são 5, 6 minutos de nomes passando nas telas e tudo aquilo é geração de renda para todos aqueles profissionais. A gente fica muito, às vezes, ligado no elenco, no diretor, no roteirista, mas tem ali centenas de profissionais que trabalham e que geram renda e que geram empresas que geram empregos a partir, né, dessa indústria audiovisual. Assim, do ponto de vista mais geral dessas coproduções internacionais, o Brasil já vem se fortalecendo nesse sentido, tá? Como você bem falou aí, o próprio Agente Secreto, ele tem parte dos seus recursos vindo de coproduções internacionais. Não é a parte majoritária, mas sim, ele já tem recursos internacionais. E o cinema internacional, de uma forma mais ampla, principalmente esse que não está ligado aos grandes estúdios dos Estados Unidos, ele tende a fazer essas coproduções internacionais. E grandes eventos como os festivais europeus, o Globo de Ouro, o Oscar e tantos outros, só fortalecem isso cada vez mais para que a gente possa fortalecer a nossa indústria cinematográfica local, mas que está cada vez mesmo mais internacional. Inclusive, bem rapidamente, a gente tem aí, né, nos últimos anos, vários filmes em língua não inglesa aparecendo como indicados a melhor filme mesmo. Ano passado, Ainda Estou Aqui, um outro filme brasileiro, inclusive estava indicado. Isso também é inédito, 2 anos seguidos da gente ser indicado não só a filme internacional, como também a melhor filme do ano. Isso é um reconhecimento incrível e que só fortalece mais toda a nossa cadeia produtiva, gerando mais renda, reconhecimento e atraindo, inclusive, investimentos estrangeiros. O repórter que estava falando antes de mim aí sobre a Bolsa falou desse movimento de captação externa, por que não através do entretenimento e do cinema, né? Perfeito. Felipe Haurehuck, cineasta e crítico de cinema. Felipe, espero que a nossa próxima conversa seja muito em breve, com data marcada para nós, né, falarmos aqui. Agora que nós temos 4 Oscars
num único filme, ou 5 Oscars numa mesma indicação de um mesmo prêmio com um DNA brasileiro. Como é que vai ser o cinema brasileiro daqui para frente? Espero que muito em breve, aí, se eu não me engano, é final de fevereiro, né, a entrega do prêmio do Oscar, que a gente possa falar sobre as vitórias maciças e como isso vai impactar nas finanças do audiovisual brasileiro. Felipe, obrigado mais uma vez. Imagina, obrigado pelo convite. Vamos todo mundo torcer. Dia 15 de março, vamos torcer pelo filme brasileiro. Falei de fevereiro, mas é meados de março. Obrigado, Felipe. Até uma próxima. Imagina. Até.